Nós estamos, irmãos, caminhando com José, terminamos o estudo de Davi e começamos uma jornada com José. E nós estamos no capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37. É onde começa a história de José. Primeira vez que José aparece no cenário bíblico. E, na verdade, a história de José é a história de Jacó. O Espírito Santo de Deus coloca aqui, começa no verso 1, dizendo que, no verso 2, dizendo que esta é a história de Jacó. Claro que Jacó já aparecera em outros momentos das Escrituras, mostrando a sua realidade existencial. Mas só que a partir desse momento agora, um personagem ligado a Jacó vai ocupar a história. E como nós falamos domingo retrasado, de que José ocupa mais espaço no relato bíblico do que próprio Abraão. Então a importância que o Espírito Santo deu à caminhada desse irmão. E o que eu quero trazer, irmãos, é exatamente aquela relação que eu tive que eu passei para os irmãos com relação a José. José não tirou os olhos do Senhor em momento nenhum. E esse é o segredo da nossa caminhada. É não tirarmos os olhos do Senhor. Ontem, no aniversário da irmã Deis, que está completando 90 anos, eu falei sobre isto, que quando nós fixamos a nossa visão no prêmio, na chegada, isso energiza a nossa vida. Então há um propósito de Deus na minha caminhada. E eu preciso de entender isso. Eu não posso tirar os olhos do Senhor em momento nenhum na minha caminhada. Primeiro porque eu não fico sozinho em momento nenhum na existência. Não há nenhuma circunstância na minha vida, absolutamente nenhuma circunstância na minha vida que eu esteja só. Primeira coisa que eu preciso definir. Não importa se é um momento de alegria, se é momento de lágrima, se é momento de decepção, não importa. O que está envolvendo essa relação minha com a minha história. Eu nunca estou só, porque Deus está comigo. E isso me faz não tirar os olhos de Deus. E segunda realidade é que Deus não só está comigo, mas Deus tem todas as circunstâncias debaixo do seu controle absoluto. Não há nada que fuja o controle de Deus. Construindo a minha caminhada a partir dessa realidade, eu não vou tirar os olhos do Senhor, em momento nenhum. E foi exatamente isso que aconteceu com José. A adversidade não endureceu o seu coração. A prosperidade não substituiu o lugar de Deus em sua vida, nem tampouco os propósitos de Deus para a sua vida. Tentação não o destruiu, não teve lugar no seu coração. A prisão não o amargurou.
uma circunstância que chegou à sua vida injustamente, mas ele não cultivou um coração amargo. A promoção não mudou o seu caráter. Ele permaneceu sendo aquela pessoa que sempre foi. Verdadeiramente, José tem algo a nos ensinar. E uma das coisas que a gente faz, comumente fazemos, é culparmos o nosso ambiente familiar pelo que nós somos. Quando vai tudo bem, tudo bem. Mas quando alguma coisa na trajetória dessa caminhada familiar acontece, nós lançamos mão disto para ancorarmos uma atitude de vida e muitas vezes para vivermos de maneira que não condiz com o projeto de Deus para cada um de nós. Então, o que é que nós começamos a ver domingo passado? E eu fiz isso propositalmente por causa do Dia dos Pais. Mas a primeira coisa que eu vejo na vida de José é que José tinha pais imperfeitos. Pais imperfeitos. A família de José era uma família disfuncional. Primeiro, José tinha 3 madrastas, 10 meios-irmãos e uma irmã. Então, pense vocês, uma casa que tenha 5 mulheres tristes, 5 mulheres não realizadas. Vocês já imaginaram viver numa casa desse jeito? A Bíblia diz que uma única mulher rixosa é como gotejar de água na cabeça o tempo todo. Agora vocês imaginam, eu não estou dizendo que elas eram rixosas, até porque eu não tenho nenhuma informação bíblica para dizer isso. Agora, que eram mulheres infelizes, eu tenho certeza disso. Porque você já imaginou todo esse ambiente de ciúmes, de insegurança? Porque à medida que nós vamos caminhar, nós vamos ver momentos, decisões tomadas, que só podem ser tomadas quando não se tem segurança de onde está. O pai de José era polígamo. O pai de José era polígamo. Imagine vocês, pais de filho, vivendo dessa maneira. O que você está passando para o seu filho? Exatamente o seu estilo de vida. Exatamente o seu estilo de vida. Vocês querem ver uma tradução disso no dia a dia? E isso é quando a gente caminha muito tempo com a igreja. Tem filhos que não vêm à igreja porque o pai nunca veio. Enquanto você, mãe, pode trazer esse filho mais ou menos na marra, ele vem. Quando ele decide por si mesmo se vem ou não vem à igreja, ele opta por ficar em casa. Tamanha influência que o pai exerce sobre o filho. Então imagine vocês, José está nesta família disfuncional e o pai dele é um polígamo. E pior ainda, o pai dele era exatamente uma pessoa passiva, mas passiva de verdade. Não agia nem que se cutucasse com ele com algo bem espinhoso, bem pontiagudo. Ele não reagia. José viu tudo isso. Primeira realidade, irmãos, é do estupro da sua irmã. Quando o príncipe da cidade de Siquém, que nós lemos domingo passado, nós chegamos até aqui domingo passado, estrupa a filha de Jacó. Ele não faz nada.
ele não faz absolutamente nada. Ele não vira a mesa, ele não vai lá tomar satisfação, ele não assume nada. Quando isso acontece, os irmãos que não têm sangue de barata dizem assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Claro, se você mexe com uma menina que tem 11 irmãos, você pode ter certeza que não vai sair barato. Não vai. E principalmente uma das mais novas. Então tem todo aquele chamego, o irmão tem todo um chamego com a irmã, pode ter certeza. Pode começar a olhar dos nossos pequenininhos aí, que tem um casalzinho, ele fica cuidando o tempo todo, ele quer proteger o tempo todo. E aí, a sua irmã é estrupada. Esse é um que diz assim: pessoal, papai não fez nada, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos acertar as contas. Vamos fazer o seguinte: vamos matar todos os homens. E aí faz uma barbárie. Vocês podem depois ler em casa a barbárie que eles fizeram. O que está acontecendo, irmão? Se esse pai de José tivesse sentado com esse camarada e dito para ele as normas da casa dele, do seu clã, não teria acontecido isso que aconteceu. Uma das coisas na vida que a gente precisa aprender, isso não é só família, é puxar para si a responsabilidade do que se está pedindo, a nossa responsabilidade. É dizermos: olha, vamos conversar, senta e conversa. Não há nada caro conversado. Então, abra o coração, diga para as pessoas o que está acontecendo, a tristeza do seu coração pelo fato, o que podem fazer para reparar aquilo. Eu acho que isso evitaria a morte desses homens todinhos. Mas o que aconteceu, irmãos? Jacó nem cogita perguntar o que os filhos estão bolando. E quando os filhos agem barbaramente, qual é a preocupação de Jacó? Com as pessoas em volta deles. O que é que as pessoas da terra vai dizer agora? Ou seja, ele está preocupado com as relações públicas ruins que ficou depois daquilo que os filhos fizeram. Tem alguma coisa a ver com a nossa casa isso, irmãos? Tem alguma coisa a ver com a nossa casa isso? Que a gente fica preocupado com o que os outros estão pensando? Será que nós deixamos de resolver problemas nas nossas casas? E quando a coisa explode, cobre. E a gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer lá fora. E a gente não acerta aqui dentro as coisas. Será que às vezes não acontece na nossa vida a mesma coisa? Irmãos, é uma família crente. É uma família crente. Aqui está a família que torna o Israel de Deus e cria as tribos. Uma família disfuncional. Uma família que precisava tratar as coisas de uma maneira melhor, mais sincera. Mas não para por aí, irmãos. Sabe o que acontece a seguir? Não fez nada, não fez nada, não fez nada. Eu não sei o que ele estava fazendo, porque ele não fez nada com relação à sua família. Aí aparece, irmãos, vocês sabem que aqui é um sinal de infelicidade, de insegurança, é quando Lia, ou Leia, na tradução, tem uma tradução que traz Leia, outra traz Lia, mas é a mesma raiz do hebraico. A mesma coisa que você chamar Michael e Michel, né? Mesma coisa. Então, quando Lia,
perde, ela vê que ela não engravida mais, o que ela faz? Ela dá a sua serva para Jacó para que dê mais filhos. Por que isso acontece? Porque quanto mais filhos ela tiver no clã, mais apoiada ela vai estar. Então o que ela faz? Ela dá Zilpa, olha que nome, Zilpa para Jacó. E Zilpa dá a Jacó 2 filhos. Isso é insegurança. Isso é insegurança. Depois Raquel não tem nenhum filho. E aí ela dá a Bila a Jacó, a sua serva, também, para que Jacó tenha filhos com ela, e logo Bila é serva dela, então os filhos de Bila automaticamente serão filhos de Raquel. Está vendo que o negócio é muito mais complicado do que nós imaginamos. Mas o que acontece? No decorrer dessa história toda, aparece o primogênito de Jacó. Quem é o primogênito de Jacó? Qual é o nome dele? Primogênito de Jacó. Rúben. Aí, irmãos, essa tal de Bila deve ter sido, entre as concubinas, que tem a Zilpa lá e a Bila, a mais atraente. Pelo menos para Rúben. E aí, o que Rúben inventa? Um incesto. Ele tem uma relação sexual com Bila. Irmãos, veja que confusão essa casa. Às vezes a gente fica espantado com algumas coisas que acontecem na nossa vida. E pastor tem muito isso. Pastor, quando acontece alguma coisa, o pastor acaba sendo o primeiro a ficar sabendo, né? E aí a pessoa fica, o senhor não sabe o que aconteceu. Né? Aí eu disse, conta. A pessoa conta. Aí diz, mas eu já sabia desse negócio. Né? Então, você fica sabendo. Agora, há coisas que determinadas famílias passam, circunstâncias, que ultrapassam todas as outras experiências. Você conhece uma família assim? Eu não, só conheço essa. Só essa família. E com isso começa a acarretar problemas. Qual que é o primeiro problema que acarreta aqui, que envolve a José, irmãos? Agora, para você me responder isso, você teria que conhecer bem a história do Antigo Testamento e a perspectiva do momento em que Jacó está vivendo com relação ao Oriente Médio. O que acontece com esse incesto que Rúben comete na sua família, que vai atingir diretamente a José? Pode pensar. É fácil. Não é difícil. Embora você tenha que ligar os fatos. Hein? Rúben. Não foi a mãe, né? Foi a concubina. É a mulher que a mãe deu. A mãe não, a tia. A madrasta. O que aconteceu aqui, irmãos? Quem detectava a primogenitura dessa casa? Quem era o dono da primogenitura? Rúben. Rúben era o dono. Agora Rúben comete esse pecado contra o pai dele. Automaticamente ele perde a primogenitura. E quem agora assume a primogenitura? O primogênito da outra mulher do pai. José.
José é o primeiro de Raquel. E aí começa todo o trama, irmãos. Aqui que começa toda a caminhada de Jacó com José. E aqui começa a algeriza. Porque José só tem 17 anos, irmãos. Esse menino é jogado numa situação tremenda. E o pai faz questão de evidenciar isso. José agora é tratado como primogênito. E agora começa toda uma realidade familiar sobre José. E que ele não suporta. Porque ele é jovem demais para carregar toda essa realidade. Mas uma coisa, irmãos, deixa a história de José, deixa no meu coração. Não há idade tão tenra que eu não possa descobrir aquilo que Deus já quer para a minha vida. E em meio a toda essa família, Deus mantém o seu propósito. Só um Deus soberano faz isso, irmãos. Só um Deus soberano mantém o seu propósito independentemente das pessoas que participam nele ou dele. Deus manteve o seu propósito. Claro que iriam pagar caro por isso. Qual que é o princípio que nós aprendemos com Davi com relação ao pecado? Tem um princípio que eu enfatizei várias vezes e a gente precisa guardar isso. Qual que é o princípio do pecado, irmãos, que nós aprendemos com Davi? Deus perdoa o pecado, mas não remove as consequências. Crente se pôs na cabeça. Deus perdoa o pecado, mas não remove as consequências. Não remove. Então, Deus perdoou, tanto perdoou, que ele manteve o seu projeto, apesar da passividade doentia de Jacó, apesar do pecado de Rúben, apesar de toda a disfuncionabilidade desta família, mas Deus não removeu as consequências. Poderia ter sido melhor esse negócio. Poderia ter fluído com mais leveza esse projeto de Deus. E assim o é na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. O propósito de Deus pode fluir com mais leveza na minha e na sua vida, o tanto quanto eu seja obediente a essa realidade de Deus que Ele está testemunhando ao meu coração. Quanto mais ligado a Deus, quanto mais perto do Senhor, quanto mais envolvidos com Deus, melhor nós fluiremos nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, você não precisa de pecar para você sentir o quanto que é glorioso o perdão de Deus. Você não precisa entrar nas drogas para ver o quanto que Deus é poderoso para libertar as pessoas do seu vício. Você pode continuar tão santo quanto você foi diante de Deus, uma vida pura, para experimentar o que Deus está fazendo. Você não precisa trazer marcas de cortes profundos na sua história existencial para depois contar isso. Eu acho que se você tem uma realidade de Deus na sua história, sem nenhum corte, isso é tão glorioso quanto que foi resgatado lá atrás, por alguma coisa que aconteceu. Então, irmãos, José é fruto desse caminhar e dessa família. Agora, o que é que eu posso aprender com isso? Primeiro, primogenitura de José vai dar um tratamento prioritário, diferenciado do pai para com esse menino. E esse menino descobre, como qualquer adolescente de 17 anos, que a atenção está voltada para ele. Porque o pai faz uma túnica colorida para ele.
mangas compridas e lá embaixo. Ele destacava com essa túnica. Todo lugar que ele ia, ele estava vestido dessa túnica. O que isso significava, irmãos, para os seus irmãos? Que ele era diferente dos seus irmãos. O pai não tinha feito para nenhum outro aquela capa igual àquela. Todos os outros irmãos vestiam roupas de sertanejo. Eu não fico pensando nesses pastores aqui, irmãos, como os pastores do Rio Grande do Sul, lá nos Pampas. Eu fico pensando nesses pastores como os nordestinos. Porque não é fácil, não era fácil pastorear a ovelha nesse lugar. E vocês podem ver, quando José vai lá procurar os seus irmãos, eles não estão no lugar que ele achava que estava, porque não tinham pasto. Eles desceram para Dan, porque lá tinha pasto. Então, quando você pensar nesses jovens, nesses homens, vocês pensam como nordestino vestido com traje de couro para aguentar a caatinga. Agora vocês imaginam, José tinha uma túnica. Vocês estão olhando como que é difícil a gente poder tirar dessa família alguém bom. E principalmente o José e seus irmãos encararem esse irmão. Eu tenho a impressão que hoje está sendo muito mais difícil de ser pai do que foi na minha época. Por exemplo, eu dava alguma coisa para a Lívia e não tinha que dar para a Letícia. E elas foram educadas assim. Eu não tenho que dar uma blusa para a Lívia porque eu dei para a Letícia. Elas foram educadas assim. Agora hoje tem que dar um para um, outro para outro. E às vezes nós fazemos, eu já vi isso em aniversário. Tem um fazendo aniversário, a pessoa leva um presente para quem está fazendo aniversário e uma lembrancinha para o outro irmão que não está fazendo aniversário. Pensa. Às vezes nós fazemos isso. Mas não precisa fazer isso. O aniversário, todo ano todo mundo faz aniversário. Então no dia do aniversário ganha-se o seu presente. Não é o seu aniversário, você espera até chegar o seu. Aí você vai criando pessoas normais. Normais. Claro que cada filho, eu só tenho duas, são totalmente diferentes. Eu não tenho como tratá-las igualmente. Não tenho como tratá-las igualmente. Elas são diferentes, mas eu posso tratá-las igualmente com justiça. Com justiça. E é uma das coisas que Jacó não teve para com seus filhos. Eu posso amá-las a todas duas igualmente. E elas sabem disso. E os maridos delas também sabem que eles jamais vão amá-las mais do que eu. Eles não podem. Eles não conseguem amar as minhas filhas mais do que eu. E nenhum marido consegue. Nenhuma esposa consegue amar a mulher ou o marido mais do que o seu pai e a sua mãe. Não consegue. Eu vi você chegando com o baby. Você acha que vai chegar uma lindona e vai amá-lo mais do que você? Não vai. Não vai. Não vai. Agora, nós podemos tratar a todos os nossos filhos igualmente com justiça. Com justiça. Mas Jacó não conseguiu fazer isso. Jacó fez um vestimento inadequado. E pensem vocês, José ia superintender os seus irmãos vestido de túnica. É a mesma coisa eu ir a algum lugar, ir para o Bet Shalom, trabalhar lá com o irmão Ziel, de terno. Eu chego lá de terno, o irmão Ziel olha para mim e fala assim, nossa.
Eu virei escravo desse negócio aqui. Ele chega de terno, superintende, faz isso, faz aquilo, o senhor fez isso, fez aquilo, e vão embora. Mesma coisa. Ele está com a túnica, chega lá e se mostra. O que vocês acham que esse rapaz vai gerar no coração dos seus irmãos? Inveja, ciúme, raiva. E o pior, no fim, ódio. E o pior, irmãos, essa túnica, no Antigo Testamento, ela é construída para definir pureza. Como é que eu sei disso? Vocês se lembram de Tamar? Tamar. Quando o irmão dela a forçou a ter relação sexual com ela, o que ela faz com a sua túnica? Rasga. Porque agora ela considerava não mais pura. Então vocês imaginam o pai dizendo assim: por que você não é como o seu irmão? Por que você não faz como a sua irmã? Isso também não acontece nas nossas casas. De jeito nenhum isso acontece nas nossas casas. Claro que acontece, irmãos. Na minha e na sua. Acontece sim. O que vai gerando? Vai gerando no coração desses irmãos um desconforto. Agora a Bíblia, fantasticamente, ela não esconde isso. Outra coisa. Se você começa a observar que uma casa de 12 irmãos, um ora mais, um fala mais de Deus, um começa a passar que tem propósito, Deus tem propósito para a sua vida, que a vida dele era uma vida íntegra, o que vai acontecer com os outros irmãos? Também ódio, vou matar esse crente. Eu vou armar um arapuca para esse cara cair, esse crentão aí, essa coisa ambulante, como é que fala? Santarrão. Não faria isso? José chega e diz assim: pessoal, deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês imaginam o sonho que eu tive essa noite. E naquele contexto, Deus falava através de sonhos. Sabe, eu sonhei, olha, a gente estava carregando feixes de lenha. Aí, olha, todos os feixes fizeram continência, bateram continência para o meu feixe. Hein? De nada. Aí depois ele sonha de novo e diz assim: sabe o que aconteceu nesse outro sonho? Gente, um sonho desse você não conta. Você não conta. Irmãos, Deus está trabalhando, mas ele é um adolescente, igual mesmo nós vamos trabalhar isso aí. Ele diz: olha, eu sonhei, agora sabe qual o sonho que eu sonhei? Irmãos, o sol e a lua é um desafio para nosso tempo, esse tempo em que nós temos o Rambo, esse tempo que nós temos a tecnologia, esse tempo que nós temos N satélites no espaço. E vocês imaginam nesse tempo? A lua e o sol. Olha, pessoal, o meu sonho de ontem foi o seguinte: eu sonhei que a lua e o sol e as estrelas inclinaram para mim, diante da minha estrela. Irmãos, não é à toa que a Bíblia diz assim, que os seus irmãos o odiaram. Os seus irmãos já não podiam falar-lhe pacificamente. Os seus irmãos não podiam olhar tete a tete. Os seus irmãos não poderiam vê-lo. E além de tudo, irmãos, toda pessoa que quer caminhar com Deus assim nesse nível, aponta para as outras pessoas como uma ralé. Principalmente se essa pessoa não tem maturidade. E 17 anos a gente não tem que exigir maturidade, irmãos. Pode ter conhecimento, mas os pés são de barro.
Esses meninos nossos aí podem ter conhecimento melhor do que qualquer um de nós. Mas aos 17 anos eles não têm sustentabilidade. José dedurava os irmãos. Culpa de quem? Do pai. Olha, você vai, mas você me conta tudo o que eles fizeram. Sabe aquele negócio de ir ao cinema com outro? Olha, você só pode ir ao cinema com o Felipe se o seu irmãozinho mais novo for. Estou mexendo com você. Não tem irmãozinho. Você é a caçula, né? Que bênção. Né? Porque não tem um irmãozinho para acompanhar. Não é isso? Então, ele ia atrás do Luca. Ô, Felipe, a mãe... Eu não deveria ter falado nisso, mas tudo bem. O que eles fizeram? E aí o José tesourava. Irmão, só podia dar no que deu. José vai olhar os filhos porque o pai pediu, vai olhar como está o rebanho e vai de que, irmãos? De túnica. Eles dizem, está vindo lá o puro. Eu não quero dizer, irmãos, pelo que aconteceu, esses homens já estavam contaminados pelos costumes da terra de Canaã. Eles já tinham se contaminado. Para fazer o que eles fizeram, eles já tinham cultivado uma mente, reunido várias vezes para saber o que eles iriam fazer. A proposta, irmãos, era matar a José. Esta era a proposta. O que estava no coração desses irmãos era dar fim, de uma vez por todas, a essa encrenca do nosso irmão. Mas aqui está um ponto que nós vamos falar no próximo domingo. Deus interveio. E aqui que eu quero dizer para vocês a mensagem deste texto. Não importa o quanto que a sua família seja disfuncional, Deus intervém para cumprir o propósito dele. Deus vai estar trabalhando para cumprir o propósito dele. José era para ser morto. A história nossa terminaria aqui, se não fosse a intervenção de Deus. A minha e a sua história, eu tenho certeza, teria terminado em determinados momentos no passado, se não tivesse sido a intervenção de Deus. Claro que eu não vou dizer sobre a sua, mas claramente a minha não terminou, a minha história não terminou lá no passado, está acontecendo agora a minha história, porque Deus interferiu. Deus interferiu. E é isso que me dá a convicção de que eu nunca estou sozinho e de que Deus tem todas as circunstâncias sob controle. Então, coloque isso no seu coração hoje. Obrigado, irmão. Irmão Farias. Aí domingo que vem a gente vai conversar sobre isso. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você quer colocar alguma coisa nessa história até aqui? Que Deus falou seu coração e você quer compartilhar conosco, quer fazer como ali o irmão Farias falou, e domingo que vem a gente vai trabalhar. Aliás, domingo que vem eu não vou estar aqui. Domingo que vem é o pastor Alexandre de manhã. No outro domingo, eu vou estar pregando na segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, aniversário da igreja, e a igreja da Simone, a igreja onde eu casei, a igreja onde tem um colega meu pastoreando hoje. Então, domingo que vem eu vou estar em Uberlândia lecionando lá. Mas no outro domingo a gente fala. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí que foi?
Não, ele diz que quando José, um dos intercessores para que os irmãos não matassem a José, foi Rúben. Verdade. Aí nós vamos falar domingo que vem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, meu irmão. Como? Não, aí nós vamos falar lá na frente. O senhor está querendo roubar a minha cena aqui, não, brincadeira. Mas vamos falar sobre isso, viu, meu irmão? Lá na frente nós vamos falar. Diga, irmão Ricardo. Pode. Também nós vamos falar lá na frente. Porque nós estamos considerando os pais de José, não é? E aí na próxima nós vamos considerar os irmãos de José. É onde nós vamos entrar aqui com a colocação que o irmão Farias colocou. Aí depois nós vamos falar sobre o próprio José. Que nós já estamos jogando alguma visão sobre o próprio José. Quem tem adolescente, irmãos, e você, todos nós que temos 50 anos, 40, 60, 80, 90, já tivemos 17 anos. Às vezes a gente não lembra muito dos 17, mas é uma idade fantástica aos 17. Então, se nós não temos filhos aos 17, nós já tivemos 17 anos. Então imagina, se enche a nossa bola aos 17, ninguém vai nos aguentar, irmãos. Verdade. Todos nós somos gente. Em todo tempo somos gente. E não adianta, somos. Por que acontece isso? Acontece porque é gente. Né? Às vezes a Simone, eu falo assim, puxa, como igreja é difícil lidar com determinada situação. Ela diz, bem, não é igreja, são pessoas. Nós somos assim. É verdade. Na igreja, qualquer lugar que você for, nós vamos ter dificuldade, por mais apurado, por exemplo, o pessoal fica falando da Google, inclusive passou aí o estagiário. Fala, eu gostaria de trabalhar numa empresa dessa, que eu fosse de bermuda, no meu estilão, não tinha que bater ponto, quanto mais criativo. Gente, lá também tem problema. Porque tem gente. E tem gente que tenta achar uma igreja que não tem problema, e quando chega lá, ele se torna um problema. Gente, não é?